E aí pessoal, beleza? Eu trouxe semana passada aí um vídeo, fiz um desabafo e tal. Eu acho que não foi muito construtivo na vida de ninguém. Fiquei pedindo desculpa aí pra um monte de gente e reafirmo aquelas pessoas que eu ofendi, eu realmente peço perdão. Mas eu quero falar de um assunto interessante hoje. Eu não vou nem usar a Bíblia está aqui é mais para desencargo de consciência. Eu quero falar sobre um tema que ele é muito abrangente nesses últimos dias, principalmente nessa nova visão de evangelho, nessa mudança que o mundo cristão tem passado. Alguns podem até afirmar que não tem passado mudança nenhuma, mas tem ocorrido certas mudanças drásticas aí, com relação ao culto, à conduta pessoal, ao ser enquanto ser, se bem que eu acho que trata muito pouco desse assunto, do ser enquanto ser, mas tudo bem. Que é o uso da bebida alcoólica. Algumas igrejas mais tradicionais defendem que beber é pecado. E um pecado tão mortal quanto fumar, quanto se prostituir. E enquadra a bebida como se a bebida fosse um demônio, vamos dizer assim, né? Enquadra a bebida como se a bebida fosse a pior das coisas. Porque é inadmissível para a religião que alguém que se diz conhecedor de Cristo ou conhecedor do Evangelho beba alguma coisa que contenha álcool. Não tem lógica nenhuma esse bagulho que vocês falam, meus irmãos. Na verdade é de uma idiotice tamanha. Um dos argumentos muito usados para defender que o cristão não pode fazer uso de bebida alcoólica é uma passagem que está lá na Bíblia que fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E de fato, nós somos o templo do Espírito Santo. Afinal de contas, nós somos uma igreja viva. E eu creio nisso. Mas uma coisa que essas pessoas que usam esse texto para afirmar o uso de bebida alcoólica, ou que usam para afirmar que bebida alcoólica é pecado, eles não param para analisar aquilo que eles realmente estão dizendo. Ora, bebida alcoólica é pecado, ok? Porque está degenerando o templo do Espírito Santo e Deus o destruirá, aquele que destruiu o templo do Espírito Santo de Deus. Mas, meu irmão, quando você defende isso para condenar a prática ou o consumo de bebida alcoólica ou do fumo ou qualquer outra substância que a religião considere ilícita, você não, sei lá, acho que falta fazer uma analogia mais abrangente do tema ou do texto, que está dizendo categoricamente que nós somos o templo e aquele que destruiu o templo, Deus o destruirá. E a bebida destrói o templo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra que você é o templo do Espírito Santo quando você está na churrascaria? Não, né? Aí você vai na churrascaria, se empanturra de carne, come lá um monte de massa, lasanha e o caralho a quatro lá, lava a égua na churrascaria, sai de lá arrotando. Aí você não lembra que você é templo do Espírito Santo? Ou você acha que comer carne em excesso não faz mal para o corpo? Quando você diz que bebida alcoólica não pode porque eu sou templo do Espírito Santo, eu tenho certeza que você não lembra disso no almoço de domingo, onde você toma 3, 4 copos de 300 ml de Coca-Cola. Com certeza, né? A Coca-Cola deve fazer muito bem para o seu organismo. A maioria dos cristãos, eles não, ou dos crentes, né, propriamente dito, eles não param para analisar isso, que seria um tema muito mais abrangente. Dizer que eu não posso consumir bebida alcoólica porque eu sou o templo do Espírito Santo. A questão da bebida alcoólica, na minha opinião, não estou dizendo que a minha opinião é a correta nem a verdadeira, mas é que eu penso que o consumo não está ligado à questão de nós sermos templo do Espírito Santo ou não. A questão da bebida alcoólica é aquilo que ela pode causar a longo prazo ou a curto prazo, né, depende de organismo para organismo, assim como toda outra substância consumida em excesso. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo, Bíblia, viu gente, está aqui na Bíblia, que Timóteo não deixasse de tomar o vinho, até porque ele tinha alguns problemas estomacais, talvez por conta de nervosismo, estresse, sei lá qual era o B.O. do Timóteo. Mas o próprio apóstolo Paulo aconselhou que Timóteo não se afastasse do vinho, para que ele continuasse a consumir vinho. E não venha você me dizer que o vinho que Paulo aconselhou Timóteo era um vinho não alcoólico, tá? Não seja idiota, por favor. Chega de imbecilidade, gente. Igual alguns afirmam que o vinho que Cristo fez
Quando Cristo transforma água em vinho lá em Caná da Galileia, lá nas bodas lá que ele participou, que é considerado o primeiro milagre de Cristo, tem uns santarrões que dizem que o vinho que Jesus fez não era alcoólico. Meu irmão, vai pra puta que pariu, pô. Como que não era alcoólico? Um bom judeu toma um bom vinho. E um bom vinho judeu é o vinho alcoólico. Continuando a falar da Bíblia, a igreja condena muito aí o uso da bebida, só que alguém lembra de Deus ter condenado a Noé, por causa do uso da bebida? Que se alguém leu a Bíblia, ou pelo menos passou lá pelo texto da Arca de Noé, assim que as águas baixaram e tal, a primeira coisa que Noé faz é plantar uma vinha. Ele planta a vinha, faz o vinho e toma um porre. Ele tomou tanto vinho, mas tanto vinho que o homem foi pelado. Noé ficou doidão de vinho. Aí vem toda aquela história, né, que Cã foi lá e viu a nudez do pai e tal, e por isso ele foi amaldiçoado. Aí que o idiota do Marco Feliciano falou que é por isso que os negros são amaldiçoados, que são descendências de Cã. Eu desejo do fundo do meu coração que o Marco Feliciano vá tomar no cu, por causa dessa alegação dele, tá? Eu admirei muito o Marco Feliciano, mas não tô aqui pra falar dele agora. E nem vou ficar falando do Marco Feliciano, né? Eu não posso fazer nada contra ele mesmo. Mas nem se eu pudesse eu faria. Então, com relação à questão do uso da bebida, eu acho que tem um certo quê aí de hipocrisia quando se trata do assunto. O próprio Deus disse lá para o povo de Israel que quando eles não pudessem levar oferta para o templo, se eu não estou enganado, está no livro de Deuteronômio, eu não vou ficar fazendo referência aqui porque isso é chato pra cacete. Quando eles não pudessem levar a oferta até o templo, porque o caminho era longo e tal, e tal, e tal, Deus pediu para que o povo vendesse essas ofertas e comprassem vinho e bebida forte. Ora, o próprio Deus no Antigo Testamento não condenou o povo pelo uso da bebida forte. A bebida forte ali era a bebida mais forte que o vinho. Transliterando para os nossos dias hoje, a pura cachaça. Eu tenho uma cachaçinha ali que é bacana, hein? Eu tomo de vez em quando só. Então, em nenhum local da Bíblia a gente vê aí Deus condenando o homem ou tratando a bebida como uma prática pecaminosa. Nós temos sim uma passagem do Novo Testamento que eu acho que o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Perfeito, Paulão. Mas a gente não pode se embriagar com vinho. E a questão de embriaguez ali, o que Paulo fala, é você beber tanto a ponto de você perder a consciência. Porque a embriaguez normalmente gera contenda. Quem nunca viu briga em boteco? O nego enche o cu de cachaça e sai falando que não deve. Aí dá briga mesmo. Mas o aconselhamento da Bíblia é para a gente não se embriagar com o vinho. E isso vai gerar outras vertentes sobre o assunto que eu acho interessante falar aqui. Por exemplo, a Bíblia nos diz que a gente não deve causar escândalo a ninguém. Ok? De fato, a gente não deve causar escândalo. Então, se a minha prática de tomar uma cerveja, eu tomo cerveja, viu gente? Brahma geladinho é uma delícia. Se a minha prática de tomar uma cerveja na frente de alguém que acha que é pecado tomar uma cerveja, se o fato de eu tomar a cerveja vai escandalizar o meu irmão, o meu próximo, eu devo deixar de tomar. Não que eu nunca mais vou tomar uma cerveja. O fato é que eu devo me policiar para que eu não cause uma ira, alguma coisa, um sentimento de aversão nele com relação a mim. Então eu devo me policiar para que eu não cause escândalo para o meu irmão. Para que a minha liberdade não venha fazer com que o meu irmão peque. Então, nesse quesito, para quem gosta de tomar uma gelada, o meu conselho, se é que eu tenho idade para dar conselho para alguém, é: não fique enfiado no boteco. Até porque se um crente vê você no boteco, você pode até estar tomando uma maçã. Se é que ainda vende, né, as itubaína ainda nos botecos. Mas se um crente fervoroso passar e ver, é lógico que ele vai dizer que você estava tomando uma cerveja, que você é filho do diabo, que você é isso, que você é aquilo. Porque são o que os crentes fazem, né, gente? Então, pra gente não ficar dando motivo para esse tipo de coisa acontecer, compra sua cerveja e toma na sua casa. Deus não vai fazer biquinho e nem vai te jogar no inferno por causa de cerveja. O que você deve evitar seria o quê? Seriam os excessos. Muita cerveja, a longo prazo, pode ser que te gere uma cirrose. Muita pinga vai te dar uma doença. Assim como fumar muito cigarro, ou o uso do cigarro,
seja lá 2 ou 3 por dia, eu fumo, daqui 10 anos é provável que eu tenha câncer. Mas Deus não está ligando para nada disso. Quando ele diz que você é o templo do Espírito Santo de Deus, Deus não está falando de uma maneira aí que esse corpo carnal aqui tem algum poder místico para que o Espírito Santo habite dentro dele. Deus não nos vê como homens carnais, Deus nos enxerga como almas. É aquilo que nós somos, almas. Então, meu querido, é pecado tomar uma cerveja? Não, não é pecado. É pecado tomar vinho? Não, não é pecado. Para quem gosta de degustar vinho, tem aqueles degustadores, são apreciadores de vinho. Vinho é uma bebida assim maravilhosa. Cara, né, vinho bom, não tô falando do chapinho que vende no boteco não, mas vinho bom é muito gostoso, é uma bebida maravilhosa. Eu particularmente de bebida quente, eu gosto muito do whisky. Gosto de whisky, gosto de vodka, mas não tomo com frequência. A questão que a Bíblia nos traz são os exageros. E a gente nunca deve dizer aquilo que a Bíblia não diz. A gente nunca deve formar uma doutrina em cima das nossas convicções. A convicção religiosa diz: bebida é pecado. Mas não é o que nós encontramos na Bíblia. Se bem que a Bíblia é um livro que foi altamente adulterado com o decorrer da história, né? O espírito da palavra ainda é o mesmo, mas as traduções, os diversos concílios aí, a Igreja Católica foi moldando de acordo com aquilo que ela achava mais correto. Mas mesmo com essas mudanças, a Bíblia não te obriga. E nem diz que é pecado você beber de vez em quando. O que o apóstolo Paulo disse? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me edificam. Ah, e você tá vendo só, Paulinho, você tá entrando em contradição, tomar uma cerveja me edificar em quê? Meu querido, se eu tô numa roda de amigo, onde todos estão tomando cerveja, eu gostando de cerveja, eu não vou ser hipócrita, nenhum antissocial fala assim, olha, eu não vou beber porque beber é pecado. Ou eu não vou me sentar na roda dos escarnecedores. Cara, vai tomar no cu, meu. Tem nada a ver com o que você tá falando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ora, se eu sentar na roda de amigos meus e tomar uma cerveja com eles e me alegrar com eles, eu vou estar nada mais nada menos cumprindo aquilo que a própria Bíblia me diz. Para me fazer o quê? Sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Está todo mundo sorrindo? Vamos sentar e vamos celebrar todo mundo. Desde com que eu respeite o meu limite. Que eu saiba até onde eu devo ir. E esse é o problema da bebida com muita gente. Tem gente que começa tomando um copo de cerveja, mas ele não para enquanto ele não tomar uma caixa. Esse sim, o conselho é que ele venha se abster disso, porque ele não tem controle sobre isso. Se você não tem controle sobre aquilo, se você é impulsivo, se você toma um copo e quer tomar uma caixa, então não beba. Tá certo, eu não tomo só um copo de cerveja, mas chega um período que eu tô tomando que eu falo assim, opa, tá na hora de eu parar. Inclusive eu tenho 1 litro de vodka aí, se algum amigo quiser, que me conhece, mora aqui perto e tá convidado aí, mano, tá geladinha, tá bala. Conhece o seu limite. Na vida, ou na vida religiosa, não existe uma chancela de pode ou não pode. Uma regra básica disso você deve fazer, aquilo você não pode fazer. Essa regra não existe. Essa regra foi imposta para que líderes religiosos comandassem os seguidores da religião. Você deve ser guiado pela sua própria consciência. E juntamente com isso, você deve ser guiado também pelo Espírito Santo de Deus. Se bebida não te faz falta, você não gosta de beber, amém. Se você não toma, beleza, mas não condene quem faz. Se você toma uma cerveja, você é uma pessoa que consegue se controlar, legal, cuidado para não causar escândalo na vida de ninguém. Cuidado. Até porque uma pessoa aí falaciosa e tal, é provável que venha te difamar e tal, você gera uma série de problemas por causa disso. Não que a prática seja pecaminosa, é porque ela tem uma mente perturbada. E se você é um descontrolado com relação à bebida, se afaste dela. Não fique perto dela. A mesma coisa é um cara que é viciado em cocaína. Ah, eu parei, é só ele ver o pó lá que ele vai cair de nariz em cima. Então, biblicamente falando, não há respaldo algum pela religião ou por qualquer professor de teologia que seja aí, ou pastor, ou bispo, padre, sei lá, seja a porra que for aí, que possa dizer que tal prática é pecaminosa. A Bíblia sim fala de alguns pecados.
A Bíblia sim tem algumas regras que são intransferíveis e inegociáveis. Regras que devem ser seguidas. E essa regra se resume numa palavra única, que é o amor. O amor é a conduta de todo cristão. Então, se uma prática faz com que teu irmão peque, por amor a ele deixa de fazer. Se, sei lá, ouvir um samba faz com que o pastor que mora do lado da tua casa fique escandalizado pelo fato de você ouvir um samba e depois falando de Jesus, ouça o samba um pouco mais baixo. Certo? Tenha mais coerência com a vida. Porque a vida cristã é muito mais uma vida baseada em coerência. Não é uma vida baseada no moralismo. O cristão ele precisa entender que há uma diferença gigantesca, uma diferença brutante entre moralidade, entre moralismo e ética. A moral não tem nada a ver com a ética. Cristo foi morto porque ele não foi um moralista. Cristo não seguiu a moral da época, as regras que comandavam aquela sociedade judaica da época. Não, Cristo foi ético. Tenha uma vida, ou procure ter uma vida mais ética e menos moralista. E eu tenho certeza que você vai conseguir ponderar tudo aquilo que você deve ou não fazer, não de acordo com regras pré-estabelecidas por homens, regras arbitrárias, não. De acordo com a sua consciência. Quer tomar uma gelada, meu irmão? Tome. E se for tomar, me convida, viu? Abraça todo mundo, fiquem na paz aí. Se não gostou, fazer o quê? Não consigo agradar todo mundo, mas beleza, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.